Eu nunca deveria ter ido ao porão da casa de Tyler naquele dia, mas algo sobre o lugar me atraía. Talvez fosse o cheiro do passado, o toque de mistério que vinha das caixas empoeiradas, ou a sensação de estar longe dos olhos de todos. Era um santuário secreto, meu refúgio improvisado durante as visitas à casa do meu amigo. Tyler havia saído para buscar refrigerantes e lanches na loja da esquina, deixando-me sozinha com meu dilema: explorar um pouco mais ou esperar por ele no sofá velho que ocupava o canto do porão. Foi quando o destino decidiu intervir. O ranger da escada denunciou a presença de alguém. Não esperava ninguém além de Tyler, mas o som dos passos não combinava com o dele. Eram firmes, arrastados, com uma cadência que sugeria experiência em vez de juventude. Me virei lentamente, e ali estava ele. Sr. Benjamin, o vizinho idoso de Tyler, parecia deslocado naquele ambiente desordenado e semi-iluminado. A luz fraca do abajur destacava as linhas profundas em seu rosto, marcadas pelo tempo e pela história que ele claramente carregava. Ele usava uma camisa xadrez impecavelmente passada e calças simples, dando-lhe uma aparência austera, mas curiosamente acolhedora. Não sabia que tinha companhia aqui, ele disse com a voz grave, quase um sussurro. Seus olhos castanhos eram penetrantes, mas suaves, como se ele estivesse acostumado a enxergar além das aparências. Engoli em seco, surpresa pela intrusão. Ah, oi, só estava esperando o Tyler voltar. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. O porão dele tem muitas histórias. Você gosta de lugares assim? Havia algo em sua voz. Talvez o tom curioso, ou a ligeira inclinação na pergunta, que me deixou inquieta. É interessante, respondi, tentando parecer casual. Benjamin deu um passo à frente, sua presença preenchendo o pequeno espaço. Ele parecia à vontade, como se estivesse em sua própria casa, e isso só aumentou minha inquietação. Interessante é uma boa palavra para descrever, disse ele olhando ao redor. Mas sabe o que realmente faz esses lugares especiais? Não, respondi hesitante. É o que as pessoas escondem aqui. Nem sempre são só caixas e velharias. Às vezes são segredos. O peso de suas palavras parecia deslocado, mas havia algo quase hipnótico na maneira como ele falava. Antes que pudesse responder, ele se abaixou, pegando uma lata de tinta velha. O movimento revelou seu porte robusto, ainda forte apesar da idade, e uma presença que parecia dominadora de forma inesperada. Eu recuei um passo, mas algo me impediu de sair completamente. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez fosse o olhar que ele me lançou, intenso e focado, como se ele tivesse enxergado algo que eu mesma não conseguia ver. Você não parece o tipo de pessoa que se contenta em esperar que as coisas aconteçam, ele disse, colocando a lata de volta no chão e se erguendo lentamente. Ou estou errado? Minhas palavras pareciam ter se evaporado. Ele estava tão perto agora que eu podia sentir o calor sutil de sua presença, quase como se fosse uma força tangível. Eu só gosto de observar. Finalmente consegui murmurar, embora nem eu mesma soubesse o que queria dizer. Benjamin sorriu levemente, mas o gesto não era reconfortante. Era um sorriso de alguém que sabia mais do que estava disposto a admitir. Ele olhou ao redor novamente, seus olhos percorrendo o porão como se avaliasse cada canto, cada sombra. Observar, ele repetiu, com uma ênfase que soava como um desafio. Isso é bom, mas às vezes observar não é suficiente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase podia ser cortado. O tempo parecia desacelerar, e por um momento pensei em como cada detalhe da cena, o som abafado do relógio lá em cima, a luz fraca do abajur, o cheiro de madeira velha, ficaria gravado na minha memória. Antes que eu pudesse responder ou agir, o
Os passos de Tyler soaram novamente na escada. O Sr. Benjamin deu um último olhar significativo antes de murmurar: "Nos vemos por aí." Ele passou por mim como uma sombra, sua presença marcante diminuindo apenas quando desapareceu pela porta. Tyler entrou logo depois, carregando uma sacola de papel e tagarelando sobre o tráfego. Mas eu mal o ouvi. Minha mente estava presa ao homem que acabara de sair, ao estranho magnetismo de sua presença e ao desconforto inquietante que ele deixou para trás. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. Nos dias que se seguiram ao encontro no porão, a presença de Benjamin tornou-se uma sombra persistente na minha mente. Não era apenas o impacto de nosso breve diálogo, mas o peso do olhar dele, como se ele tivesse visto algo dentro de mim que eu mesma desconhecia. Tentei afastar a sensação, mas ela permanecia, pairando como o cheiro de madeira velha que impregnava aquele lugar. Voltei à casa de Tyler algumas vezes. Ele parecia alheio à minha inquietação, sempre ocupado com sua habitual energia caótica. A rotina era a mesma: videogames, discussões banais sobre filmes, planos sem sentido para o fim de semana. Era o tipo de normalidade que deveria me confortar, mas não o fazia. Foi em uma tarde quente que o inesperado aconteceu novamente. Tyler tinha saído para pegar algo no andar de cima, deixando-me sozinha. Eu estava sentada no sofá do porão, distraída, quando senti uma presença. "Você está se tornando uma visitante frequente deste lugar", disse Benjamin, sua voz grave cortando o silêncio. Levantei a cabeça rapidamente, o coração disparando. Ele estava ali, parado no topo da escada. A luz de cima iluminava seu rosto, ressaltando as rugas que contavam histórias de uma vida longa e talvez complicada. "Eu gosto do porão", respondi, sentindo-me tola assim que as palavras saíram. Benjamin desceu os degraus com calma, cada passo ecoando no pequeno espaço. "É um lugar interessante, como disse antes, mas não é só o porão que atrai sua atenção, não é?" Eu pisquei, confusa com a insinuação. "Como assim?" Ele se aproximou, parando a poucos passos de mim. Seu olhar parecia perfurar minhas defesas. Senti o calor subir ao meu rosto. "Você tem uma curiosidade que não se encaixa neste ambiente. Pessoas curiosas sempre procuram mais do que o óbvio." Era desconcertante. Suas palavras tinham um peso que eu não conseguia ignorar, e a maneira como ele me observava fazia minha respiração acelerar. "Eu só gosto de ficar sozinha", murmurei, desviando o olhar. "Gostar de ficar sozinha não significa que você não queira ser vista", ele respondeu, sua voz tão baixa que quase soava como um segredo compartilhado. Eu deveria ter reagido, talvez com irritação ou uma desculpa apressada, mas não consegui. Havia algo naquelas palavras, na maneira como ele as dizia, que me deixava presa no momento. Benjamin deu um passo para o lado, explorando casualmente as caixas empilhadas. Ele abriu uma delas e tirou um livro empoeirado, folheando as páginas como se estivesse à vontade. "Você sabia que às vezes o que as pessoas escondem em lugares como este não são apenas objetos? Pode ser culpa, vergonha ou até memórias que preferimos esquecer." "Você está dizendo que o porão de Tyler está cheio de segredos?" perguntei, tentando soar despreocupada. Ele deu uma risada suave, quase sem humor. "Todo mundo tem segredos. O que os torna interessantes é como escolhem escondê-los." A conversa me deixou desconfortável. Era como se ele estivesse sondando algo que eu mesma preferia evitar, algo que nem sabia estar lá. Mas, ao mesmo tempo, não consegui me afastar. Ele tinha uma aura que parecia puxar a verdade das pessoas, mesmo aquelas que não estavam prontas para admiti-la. "Por que você sempre aparece aqui?" perguntei abruptamente, talvez em uma tentativa de desviar o foco. Benjamin fechou o livro
e o colocou de volta na caixa antes de me encarar novamente. Talvez porque eu também goste de lugares onde as pessoas se escondem. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o som dos passos de Tyler no andar de cima. Benjamin deu um sorriso enigmático e subiu a escada, deixando-me sozinha novamente. Quando Tyler voltou, com uma lata de refrigerante na mão e a mesma energia despreocupada de sempre, parecia que nada havia mudado. Mas eu sabia que algo estava diferente. Eu estava diferente. As semanas seguintes foram uma mistura de expectativa e confusão. Eu tentava evitar o porão, mas acabava voltando, atraída por uma força que não conseguia explicar. Cada visita era permeada por um estranho desejo de encontrar Benjamin novamente, de entender o que ele via em mim que eu mesma não via. Finalmente, em uma tarde chuvosa, enquanto Tyler estava ocupado com seu computador no andar de cima, desci ao porão e encontrei Benjamin novamente. Ele estava sentado no sofá, como se já esperasse por mim. Dessa vez você veio por conta própria. Ele observou, seus olhos brilhando com algo que parecia satisfação. Eu precisava de um pouco de paz. Respondi, minha voz hesitante. Paz? Ele inclinou a cabeça, como se a palavra o intrigasse. Ou respostas. Havia algo em sua maneira de falar, a combinação de certeza e curiosidade, que fazia minhas defesas caírem. Não sei, confessei. Talvez as duas coisas. Ele sorriu, mas não disse nada. Em vez disso, estendeu a mão para a mesa ao lado e pegou uma pequena caixa de madeira. Ele a abriu, revelando uma coleção de objetos antigos, fotos, cartas, pequenos artefatos. Essas são lembranças do que eu fui, ele disse, segurando uma foto desbotada. Você sabia que, às vezes, as coisas mais importantes que temos não são coisas que queremos compartilhar? Fiquei em silêncio, incapaz de desviar o olhar. Cada palavra que ele dizia parecia ressoar dentro de mim, tocando algo que eu mal entendia. Ele colocou a foto de volta e me olhou diretamente. Mas às vezes, quando encontramos alguém que entende, as coisas mudam. O ar entre nós parecia vibrar com uma tensão que não podia ser explicada. Eu deveria ter respondido, mas as palavras não vieram. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar para ele, sentindo que algo irrevogável estava prestes a acontecer. Benjamin se levantou, aproximando-se até estar a poucos centímetros de mim. Ele segurou meu olhar, sua presença tão palpável que eu mal conseguia respirar. Você sente isso? Ele perguntou suavemente, sua voz um sussurro carregado de significado. Eu não sabia o que responder. Meu coração estava acelerado, minha mente um turbilhão de pensamentos. Antes que pudesse reagir, a porta do porão se abriu com um rangido e a voz de Tyler ecoou lá de cima. Ei, você ainda está aí? Benjamin deu um passo para trás, a conexão quebrada, mas o momento permaneceu. Ele olhou para mim uma última vez, antes de subir a escada, deixando-me sozinha com um turbilhão de emoções que eu não sabia como processar. As noites que seguiram foram inquietas. Eu dormia pouco, despertando com imagens confusas, flashes do porão, dos olhos de Benjamin, das palavras que ele parecia escolher a dedo, sempre com o poder de me desmontar. Não era apenas a memória do que ele dizia, mas como ele dizia. Havia algo em sua voz, um comando velado, como se ele pudesse tocar lugares dentro de mim que eu mesma não alcançava. Tentei evitar a casa de Tyler. Fiz desculpas esfarrapadas sobre trabalho e compromissos, mas minha resistência não durou. Menos de uma semana depois, lá estava eu novamente, descendo a escada para aquele porão carregado de memórias e mistérios. Tyler estava no andar de cima, ocupado com algo que exigia sua completa atenção. Apenas uma lâmpada no canto iluminava o ambiente, lançando sombras alongadas nas paredes.
Parecia um espaço congelado no tempo, mas minha respiração se acelerou quando o vi ali, de pé no meio do cômodo. Benjamin estava examinando uma caixa, aparentemente alheio à minha chegada. Eu sabia que você voltaria, ele disse sem se virar, sua voz tão baixa e controlada que fez os pelos da minha nuca se arrepiar. Você parece passar muito tempo aqui, respondi, tentando soar confiante, mas minha voz saiu hesitante. Finalmente, ele ergueu o olhar para mim, seus olhos brilhando na penumbra. E você também, pelo que parece. O silêncio se alongou, pesado, denso. Ele fechou a tampa da caixa e deu alguns passos na minha direção. Parei no meio do caminho, incapaz de decidir se deveria recuar ou permanecer. Cada movimento dele parecia calculado, mas nada em sua postura era hostil. Pelo contrário, havia algo intensamente íntimo no modo como ele se aproximava, como se cada passo fosse um convite velado. Por que sempre parece que você está esperando algo de mim? Perguntei sem planejar. Benjamin parou a menos de 1 metro de distância e seu olhar encontrou o meu. Talvez porque você está esperando algo de si mesma. O impacto de suas palavras me atingiu como uma onda. Era impossível desviar o olhar, como se ele tivesse me prendido no lugar apenas com a intensidade de sua presença. Não havia acusações em sua voz, apenas uma calma quase hipnótica que me puxava para mais perto. Eu não entendo, murmurei, o som quase se perdendo entre nós. Eu acho que entende. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando levemente meu braço. Você só tem medo de admitir. O toque era quase imperceptível, mas a eletricidade entre nós era palpável. Minha respiração ficou presa na garganta e por um momento não houve mais porão, mais caixas ou mais sombras, apenas nós dois. Ele não se moveu, não avançou, mas o espaço entre nós parecia diminuir a cada segundo. Isso não parece certo, consegui dizer, mas minha voz soava mais fraca do que eu gostaria. Nem tudo que é certo é fácil, ele respondeu, a proximidade em suas palavras tão intensa quanto seu olhar. Meu coração batia descontrolado. Eu sabia que deveria sair, quebrar o momento antes que cruzássemos uma linha da qual não haveria volta, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Benjamin deu um passo à frente e agora estávamos a poucos centímetros de distância. Por que você está aqui de verdade? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. A resposta estava na ponta da minha língua, mas fiquei em silêncio, lutando contra o redemoinho de emoções que ele provocava. Ele ergueu a mão e por um instante pensei que ele fosse tocar meu rosto, mas parou, deixando o gesto incompleto, como se me desse espaço para decidir. Porque você quer descobrir o que está escondido aqui. Ele continuou, seu tom carregado de significado. E não estou falando do porão. Eu não conseguia me mover, presa entre o desejo de entender o que ele queria dizer e o medo do que aquilo significava. Benjamin deu um pequeno sorriso, algo entre a compaixão e a provocação. Você sabe onde me encontrar, ele disse, recuando lentamente. Ele subiu a escada sem mais uma palavra, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Os dias seguintes foram um borrão de perguntas sem respostas. Por que eu estava tão obcecada por ele? Por que sua presença parecia preencher lacunas dentro de mim que eu nem sabia que existiam? Tentava racionalizar, mas as explicações me escapavam. Foi numa tarde fria e cinzenta que o encontrei novamente, mas dessa vez fora do porão. Eu estava sentada no quintal de Tyler, tentando aproveitar a brisa fresca, quando ouvi o som de passos na grama. Virei-me e lá estava ele, suas mãos nos bolsos do casaco, com o semblante calmo e a mesma intensidade nos olhos. Posso me sentar? Ele perguntou. Assenti, sem confiança na minha voz para responder. Ele ocupou a cadeira ao meu lado,
e o silêncio entre nós parecia carregado de significados. Benjamin olhou para o horizonte, como se estivesse perdido em pensamentos. Você já se perguntou por que certos momentos parecem mais importantes do que outros? Ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Todos os dias, admiti, sem perceber que estava sendo tão honesta. Ele virou-se para mim, seus olhos escuros estudando meu rosto. E por que você acha que esses momentos nos marcam tanto? Talvez porque eles mudam algo dentro de nós. Benjamin sorriu levemente, como se minha resposta fosse a confirmação de algo que ele já sabia. Exatamente. E o que você está sentindo agora, neste momento? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, tentando formular uma resposta que não revelasse demais. Confusa, confessei finalmente. Ele assentiu, sua expressão suavizando. Confusão é o primeiro passo para a clareza. Houve um longo momento de silêncio, mas dessa vez foi menos desconfortável. Havia uma estranha paz na sua presença, como se eu estivesse começando a aceitar algo que até então lutava para ignorar. Você nunca responde nada diretamente. Observei, com um sorriso tímido. Às vezes, as respostas não importam tanto quanto as perguntas que fazemos. Antes que eu pudesse responder, Tyler chamou meu nome do outro lado do quintal, interrompendo o momento. Benjamin levantou-se devagar, como se soubesse que nosso tempo juntos estava acabando. Nos vemos em breve, ele disse, com um tom que soava mais como uma promessa do que uma possibilidade. E enquanto eu o observava se afastar, senti que algo dentro de mim havia mudado. Um movimento sutil, mas profundo, como se uma porta tivesse sido aberta e eu ainda não soubesse o que encontrar do outro lado. O tempo parecia ter perdido o significado. Desde aquele último encontro no quintal, minha mente estava consumida pelo peso do que estava crescendo entre Benjamin e eu. Não era algo que pudesse ser explicado ou racionalizado, mas estava lá, como uma presença constante, pulsando nas sombras da minha consciência. Minhas visitas à casa de Tyler tornaram-se mais frequentes, mas não por sua companhia. Cada vez que eu ia, encontrava uma desculpa para descer ao porão ou vagar pelo quintal, esperando encontrá-lo. Era um jogo perigoso, e eu sabia disso. Cada troca, cada palavra, cada olhar compartilhado com Benjamin parecia me puxar para mais perto de algo inevitável. Foi em uma noite particularmente silenciosa que tudo mudou. Tyler tinha saído para encontrar amigos e eu estava sozinha na casa. O porão parecia me chamar, como se soubesse que era ali que eu deveria estar. Desci a escada lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso, como se a própria casa me alertasse para o que estava por vir. Ele estava lá. Benjamin estava encostado na parede do porão, os braços cruzados e os olhos fixos em mim. Ele parecia calmo, mas havia algo em sua postura, uma energia contida, que fazia o ar ao nosso redor vibrar. Você sabia que eu estaria aqui? Ele perguntou sem preâmbulos. Eu... não sei. Respondi, minha voz falhando. Ele deu um passo à frente, saindo das sombras. A luz fraca do abajur delineava seu rosto, destacando as linhas marcadas pelo tempo. Ele era uma presença avassaladora, como se enchesse todo o espaço, deixando pouco ar para eu respirar. Você sabia, ele disse com firmeza, seus olhos prendendo os meus. Você sempre soube. Meu coração batia descontrolado, cada palavra sua parecendo descascar mais uma camada das barreiras que eu tentava desesperadamente manter. Eu não entendo o que está acontecendo, confessei. Minha voz, um sussurro quebrado. Está acontecendo porque você deixou, ele disse, aproximando-se lentamente. E agora você precisa decidir. Decidir o quê? Benjamin parou a poucos centímetros de mim, sua presença tão intensa que parecia me envolver. Ele ergueu a mão,
hesitando por um momento antes de deslizar seus dedos pelo meu braço, enviando um arrepio por toda a minha pele. Decidir se vai continuar fingindo que isso não é real, ele disse, sua voz baixa e rouca. Minhas defesas desmoronaram. Não havia mais espaço para mentiras, nem para mim mesma. Tudo dentro de mim gritava para que eu recuasse, mas meus pés permaneceram firmes no lugar. Você sabe que isso não pode acontecer, murmurei, mas as palavras soavam vazias. Não pode, ou você não quer que aconteça. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia uma entidade própria. Benjamin não se moveu, mas sua proximidade era esmagadora. O calor de seu corpo, o cheiro sutil de madeira e loção de barba, tudo parecia me prender ali, incapaz de fugir. Eu não sei o que quero, admiti finalmente, sentindo as lágrimas queimarem nos cantos dos meus olhos. Então me deixe mostrar a você, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ele se inclinou. Seus lábios roçaram os meus, hesitantes, como se me desse a chance de recuar. Mas eu não recuei. O beijo foi lento, carregado de uma intensidade que parecia consumir tudo ao nosso redor. Suas mãos seguraram meu rosto com uma delicadeza inesperada, e eu me vi correspondendo, minhas mãos encontrando seu peito, sentindo o ritmo acelerado de seu coração. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois naquele momento. Quando finalmente nos afastamos, estávamos sem fôlego, nossos olhares entrelaçados em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Isso não tem volta, murmurei, minha voz tremendo. Eu sei, ele respondeu, sua mão ainda acariciando meu rosto. Mas também sei que você não quer voltar. A verdade em suas palavras era avassaladora. Eu sabia que ele estava certo. Algo dentro de mim havia mudado para sempre, e não havia como fingir que as coisas poderiam voltar ao que eram. Benjamin me puxou para um abraço, seus braços me envolvendo com uma força e um calor que me fizeram sentir segura, mesmo no meio do caos que havíamos criado. Ficamos ali por um longo tempo, apenas respirando juntos, enquanto o mundo ao nosso redor permanecia suspenso. Quando finalmente nos separamos, havia uma nova compreensão entre nós, uma aceitação silenciosa do que havíamos cruzado. Não havia mais necessidade de palavras. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Enquanto subia a escada do porão, minha mente ainda girava com o peso do que havia acontecido. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara, eu nunca mais seria a mesma. E Benjamin, com seus olhos que enxergavam através de mim, seu toque que despertava algo que eu pensava estar adormecido, seria o catalisador para essa nova versão de mim mesma. Naquela noite, deitada na cama, senti um misto de medo e excitação pelo que estava por vir. O que quer que fosse, eu estava pronta.